Ok, então nós estamos falando sobre esse período que vai marcar o fim da era de Acabe. Então nós já estamos estudando esse período há bastante tempo. Todo o tempo de Elias e Eliseu foi dentro dessa época, desse período de Acabe. Mas agora agora estamos prontos para ver como Deus vai agir tanto na parte de Israel, das 10 tribos, como no reino de Judá. A influência de Acabe entrou nos dois reinos, já vimos isso. Aqui é uma outra maneira de colocar, mas já vimos como a família de Acabe estava reinando em Israel, mas através de um casamento errado, uma aliança errada, a família dele entrou também no reino de Judá. Então, é uma era de Acabe, porque dominou por algum tempo tanto um reino quanto o outro, Então, foi um período assim, muito escuro e muito importante para a gente entender. Então, só lembrando aqui, esses foram os 4 governantes da casa de Acabe em Israel. Começou com o pai de Acabe, que chamava Onri. Aí tem os anos que cada um governou. Onri durante 12 anos, Acabe durante 22 anos. Esses dois aqui, os dois eram filhos de Acabe, Acasias por 2 anos e depois Jorão por 12 anos. E aqui do lado estou colocando assim para você ver durante qual parte desse período Jezabel estava exercendo sua influência. Evidentemente, durante todo o período de Acabe, que ele casou com ela, e ela continuou viva depois que Acabe morreu. Ela continuou durante o reinado de Acasias, de 2 anos, e durante o reinado de Jorão, de 12 anos. Não temos registro de que ela tenha feito, não está colocado assim tão claro como nós vamos ver aqui depois, que ela tenha influenciado os 2 filhos, mas nós temos aquele texto que lemos domingo passado que fala que ela continuava exercendo influência de feitiçaria e de idolatria durante esse período. E, com certeza ela foi um fator influente. Ela não foi a primeira rainha mãe a ter influência. Então nós temos isso aconteceu em outras épocas também. Aí o que aconteceu em Judá? Judá o contemporâneo de Acabe era Josafá, um rei temente a Deus, mas ele foi responsável por essa aliança, porque ele não sabemos exatamente de quem foi a primeira ideia, mas ele fez aliança com Acabe. Como resultado dessa aliança, houve um casamento. E a gente já começou a falar um pouco sobre isso. É muito importante, eu acho que a parte central para a gente aplicar para nosso tempo é que esses 2 reinos representam uma divisão muito triste e muito contra a vontade de Deus, divisão no meio do povo de Deus. O povo de Deus é para ser um só. E essa divisão foi consequência, foi um juízo de Deus sobre Salomão por causa do que ele fez, mas é algo que é contra o propósito de Deus. Deus não quer divisões. Várias épocas na história houve guerra entre as 2 partes, de ir à batalha mesmo e matar. Teve batalhas que deixou muitos mortos. Então isso é uma coisa que tem acontecido na igreja, muitas guerras internas, muitas brigas dentro da igreja, e é uma coisa que Deus abomina, divisão dentro da igreja. E é uma das coisas que a gente percebe claramente que Deus quer trabalhar, não no sentido humano, formando uma grande estrutura, mas para que Jesus possa voltar a encontrar uma única noiva, como algumas pessoas têm falado bastante nos
A gente ouviu várias vezes, inclusive nesses últimos dias, usando essa palavra, que é uma palavra muito boa. Jesus não é polígamo, né? Ele não vai voltar para casar com muitas noivas, ele não vai ter mais de uma esposa. Então, essa situação hoje de ter tantas igrejas, claramente isso não pode ser a vontade de Deus. Por outro lado, o que eu estou querendo mostrar, assim, nesse momento da história, houve um casamento entre os dois reinos, coisa boa. Josafá é um cara muito bom, ele quer unidade, ele é uma pessoa muito amável. Você vê a vida de Josafá, ele é uma pessoa que ele quer Deus e ele quer unir o povo e ele faz amizade com o rei de Israel, que a princípio, até então na história do reino dividido, tinha havido muitas guerras. Josafá é o homem que tenta acabar com as guerras entre as duas partes de Israel. Só que aí a gente vê uma união errada. Então, nem tudo que é união, mesmo no meio do povo de Deus, é de Deus. É uma coisa aí que está a dificuldade para a gente entender como que Deus quer trazer essa unidade. Porque essa unidade que foi feita aqui foi uma unidade maligna. E o casamento entre Jeorão, se você quiser fazer um risquinho, essa Atalia, ela, só lembrando, né, acho que todo mundo deve lembrar, mas é um fato importante, Atalia é filha de Acabe e Jezabel, é filha e é esposa desse Jeorão aqui, ok? Atalia é filha e é esposa de Jeorão. Então, essa foi a aliança que trouxe muita coisa ruim para quase, assim, chegou ao ponto de quase destruir. Quando fala sobre Jeorão, a gente viu isso domingo passado, quando fala sobre Jeorão na Bíblia, fala que ele fez o que era mal, compara Jeorão não com Davi, que todos os reis, mesmo os maus reis de Judá, eles são comparados com Davi. Ou eles andavam no caminho de Davi, ou eles não andavam no caminho de Davi, ou eles andavam no caminho de Davi, mas não com o coração como Davi. Tem 3 classificações dos reis de Judá. Mas Jeorão não é comparado com Davi, nem Acasias, o filho dele. Eles não são comparados com Davi. Eles são comparados com quem? Eles são comparados com Acabe e com os reis de Israel. Então isso mostra como essa influência maligna que veio através de Jezabel penetrou no reino de Judá. Então em Judá, essa era de Acabe afeta 3 governantes. Jeorão, 8 anos. Acasias, eu rabisquei aqui, mas é 1 ano. E depois a própria Atalia assumiu o trono durante 6 anos. Então, assim como Jezabel influenciou 3 reis, Atalia influenciou 2 e no terceiro período ela mesma assumiu o trono. Então nós temos um certo paralelo, que é uma mulher dominando, aqui há muito mais tempo, né, que são 36 anos, o período de influência de Jezabel, e aqui são 15 anos do período de influência de Atalia. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção. Eu na verdade, assim, não que ninguém tenha feito isso, mas eu nunca vi um estudo bíblico chamando esse período de Era de Acabe. Essa é a minha humilde contribuição para o estudo da história, né? Estou chamando esse período de Era de Acabe porque é um período que foi fortemente influenciado por ele nos 2 reinos, né? Nos 2 reinos. A ideia assim, de chamar de Era de Acabe porque influenciou todo o povo de Israel, não só a parte de Israel, ok? Então, a questão que eu estou assim, procurando ver, assim, eu acho que vai ser nas próximas aulas, a gente vai continuar dentro desse assunto, porque já na próxima aula a gente deve começar acompanhando a vida de Jeú, que Deus levantou para trazer juízo. Então nós vamos ver como Deus julgou aqui em Israel
através de Jeú, e lembra que foi Elias que recebeu essa palavra, você tem que ungir Jeú, mas ele não fez isso, quem fez foi Eliseu. Então, o final, o resultado final, o produto final desses dois ministérios fortes do povo, de proféticos em Israel, Elias e Eliseu, esses dois ministérios, eles terminaram, o que eles produziram foi levantar Jeú para trazer juízo sobre a casa de Acabe. Então, e nós estamos comparando os dois pecados, lembra? A casa de Israel começou com o pecado de Jeroboão, que veio muito antes, e depois veio esse pecado, os pecados de Acabe e Jezabel, que foram mais sérios, mas Deus julgou mais rápido. Tudo isso são coisas que a gente precisa ir avaliando, mas o pecado de Jeroboão, por um lado, não foi tão sério, não trouxe uma consequência tão séria e tão rápida. Os pecados de Jezabel trouxeram mais ira de Deus, a ira de Deus foi derramada com mais rapidez. Agora, o pecado de Jeroboão, que não foi corrigido aqui com Jeú, continuou e, em última análise, foi o que levou Israel para o cativeiro, por causa do pecado de Jeroboão. Então, ele é mais longo, atua assim de uma forma mais lenta, assim, parece que convive com ele por mais tempo, mas ele é muito sério também, e é um pecado que nenhum dos 19 reis de Israel, nenhum deles conseguiu escapar do pecado de Jeroboão. Alguns, assim, foi julgado Acabe, né? Jeú acabou com os pecados de Acabe, mas não de Jeroboão. Então, esse período nós vamos começar a estudar como Deus julgou na casa de Israel, no reino de Israel, e depois nós vamos ver como Deus julgou Jeú, afetou alguns descendentes aqui. Acasias foi morto por Jeú, mas ele não acabou com Atalia. Atalia continua 6 anos depois de Jeú eliminar a casa de Acabe. Então, na verdade, ele não acabou com toda a casa de Acabe. Ficou daquelas batatinhas da tiririca, né? Ficou ainda Atalia, mas Deus fez algo ainda, né? No final dos 6 anos ela foi julgada também. Então nós vamos ver como Deus, esse é o nosso assunto nessa parte que nós começamos domingo passado. Como que Deus pôs fim a toda essa era de Acabe nos 2 reinos. Então, para isso, nós estamos avaliando assim, essa situação nos 2 reinos, né? Como é que estava em Israel e como é que estava em Judá quando Jeú assumiu o trono. Mas o que eu quero dizer é que uma das aplicações, eu acho que dentro desse assunto, para a gente aplicar para o nosso tempo hoje, nós precisamos de entender 2 coisas. Primeiro, quem é Jezabel? Quem é Atalia? O que são essas influências? O que elas representam? Qual foi o vírus maligno que entrou dentro da igreja? Porque isso aqui não é um ataque de fora. A Jezabel veio de fora, né? Ela não era do povo de Israel. Mas ela veio de fora, ela foi um elemento estranho introduzido por casamento. Então nós temos casamento de Acabe com Jezabel, uma coisa, né, uma união impura que trouxe consequências sérias, e o casamento do filho de Josafá, Jeorão, com a filha de Jezabel, que trouxe 15 anos. Em 15 anos, não é um período tão longo assim, mas em 15 anos, veja bem, pensando na história anterior de Judá, nós tivemos 2 reis muito bons e relativamente longos. Asa, que foi 40 anos, e Josafá. Cadê Josafá? Quantos anos Josafá governou? Josafá, 25 anos. Então são mais de 60 anos de reis bons em Judá. Em 15 anos, na verdade, só nesses 8 anos de Jeorão, acabou, é muito rápido. Eu tenho falado isso antes. Leva anos
Às vezes parece que leva séculos para a igreja que está lá embaixo ir voltando e chegar a um ponto mais próximo do reino de Deus. Depois de decadência, leva muito tempo. A comparação é muito boa. Assim, para você galgar para você subir uma montanha, é penoso, né? Você leva horas. Agora, dependendo do que você tem, se tem uma superfície lisa, você pode escorregar e cair rapidinho. Então, assim, a queda de uma altura pode ser muito rápida. Então, em pouco tempo, desfez anos e anos, né? Davi e Salomão, em pouco tempo, Salomão mesmo fez parte, né? Construiu o templo, fez parte de uma fase muito importante do reino de Deus na terra. Em pouco tempo, o próprio Salomão acabou. Ele acabou com o que ele mesmo tinha participado e com o que o pai fez. Então, é muito, muito fácil, na igreja apostólica, se você estudar a história da igreja, muito rápido, muito, muito rápido, você vê, mesmo no tempo perseguido, dos primeiros séculos da igreja, a igreja estava perdendo rapidamente aquilo que Deus tinha dado através dos primeiros apóstolos, ok? Então, esse é o cenário. Então, nós vamos... essa última parte aqui embaixo, lembrando também, isso aqui nós estudamos no tempo, quando nós estudamos Josafá, nós estudamos isso aqui. Eu só queria lembrar, assim, porque faz parte desses mesmos 3 reinados aqui. Houve 3 tentativas nesse período aqui de exterminar a descendência de Davi. Então, isso aqui é uma coisa assim para a gente lembrar. O que Jezabel fez, além de trazer culto de Baal, feitiçaria, profetas? O que ela fez? Ela matou, tentou matar, mas não conseguiu matar todos, mas ela matou muitos profetas de Deus. Então, Jezabel matava, ela não só desviava o povo, mas ela perseguia os verdadeiros, né? Atalia, ela não mata os profetas, ela mata os descendentes de Davi. É uma tentativa satânica que vem desde o princípio, né? Nós mostramos isso, que desde o princípio, no Jardim do Éden, Deus falou com a serpente, falou assim: olha, você ganhou, você conquistou, você fez Adão e Eva pecar, mas um dia vai nascer um descendente da mulher que vai derrotar você. Você vai conseguir ferir o calcanhar dele, mas o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então nós temos toda a história que Satanás está tentando descobrir quem é o descendente da mulher, e ele quer matar o descendente da mulher antes que o descendente da mulher esmague a cabeça dele. Então isso aqui faz parte, é uma das partes dessa tentativa de acabar com a descendência de Davi. Olha só que coisa, você tem essa ideia assim numa doença humana, né? O próprio câncer. O câncer são células do seu organismo que estão procurando matar o seu organismo. Então é uma coisa maligna. Se tem, assim, todas as doenças vêm de Satanás, são coisas que... Mas se tem uma doença que parece que representa Satanás, é o câncer. Porque é uma coisa dentro do seu organismo, o vírus também, né? O vírus, ele entra dentro de uma célula hospedeira e faz aquela célula se tornar uma célula prejudicial, né? Que vai acabar com o corpo. Então, você tem Jeorão, filho de Josafá. Josafá teve vários filhos, não falo o nome deles, a quantidade. Ele tinha vários irmãos. Josafá é um homem de Deus. Ele deixou um legado de temor a Deus. Mas quando Jeorão, o mais velho, recebe o trono, não tinha concorrência. Josafá deixou cidades, deixou coisas importantes para os outros filhos, mas o trono, isso está tudo em 2 Crônicas 21, ele deixou o trono para o mais velho, que era Jeorão. O que Jeorão faz?
Ele não está sendo ameaçado, nenhum dos irmãos está tentando tirar o trono dele. Ele levanta. Agora, essa parte a gente não tem. Sim, foi a queridinha esposa dele que deu essa ideia para ele? Não sei. Mas assim, a Bíblia atribui o fato de Jeorão andar nos caminhos dos reis de Israel. A Bíblia atribui isso ao fato dele ser casado com Atalia. Então, a influência maligna realmente vem dela. Agora, a ideia de matar, não sei. Mas ele mata todos os irmãos. Então, todos os descendentes do pai dele, os irmãos. Tem alguma coisa mais satânica, mais antinatural do que você matar seus próprios irmãos e você nem está sendo ameaçado por eles? Então, assim, é uma semente maligna mesmo, né? Então, ele mata os irmãos. Durante os 8 anos dele, que ele está fazendo tudo errado, tudo contra Deus, ainda vem a segunda tentativa, que vem uns exércitos de árabes e filisteus e levam embora, não fala que eles mataram, mas eles levam embora, e nunca mais se ouve falar deles, eles levam embora todas as outras esposas, né? Podia ter levado a Atalia, né, junto, né? Mas não levou. Né? Levou todas as esposas de Jeorão e os filhos. Ficou um único filho. Olha só, Jeorão ficou único filho de Josafá. Único. Depois, não sabemos quantos filhos ele tinha, né? Tinha várias esposas, então ele podia ter tido vários filhos. Os árabes levam embora, e isso foi enviado por Deus, porque tem Jeorão e Atalia são instrumentos de Satanás. Mas a Bíblia fala, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, em 2 Crônicas 21, fala que, versículo 16, 2 Crônicas 21, 16, despertou o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes, e eles entraram na casa do rei, levaram também todos os filhos, deixaram um único filho. Quem era? Acasias, né? Então, 3 descendências, 3 gerações em seguida, a descendência de Davi fica pendurado por uma única pessoa. Josafá, os filhos dele, né, por causa o próprio filho matou os irmãos. Então, Jeorão ficou único. Aí depois, durante o reinado de Jeorão, os árabes e filisteus vêm, levam todos os filhos embora, menos um só. Então fica só Acasias, um único descendente. E depois, Acasias, ele governa apenas 1 ano. Por que só 1 ano? Porque ele foi morto por Jeú. Nós vamos ver isso um pouco hoje, depois nós vamos ver de novo com Jeú. Acasias, que Jacasias é? Essas coisas de parentesco começam a dar nó na cabeça, né? A pergunta aqui, ó, rapidamente, pensa rápido. Que Acasias é desse Jorão aqui? Que Acasias é desse Jorão aqui? Pensa rápido aqui. Sobrinho, isso aí. Por quê? Porque Atalia, filha de Jezabel, irmã de Jorão. Então, Atalia é mãe, né? E Atalia é irmã de Jorão. Então, Jorão é o tio. Então, Acasias, ele fez aliança, igual o avô dele, ele fez aliança com Jorão, foi na batalha junto com Jorão contra os sírios, né? E ele foi visitar Jorão. Esse Jorão aqui, gente, eu mesmo de vez em quando eu tenho que parar e pensar, estou falando Jeorão ou Jorão, faz uma confusão danada, mas Jorão é filho de Acabe, Jeorão é filho de Josafá, pai de Acasias. Então, quando Acasias assumiu o trono, Jeorão já tinha morrido, mas Acasias foi ajudar Jorão. Eu só tenho uma dúvida. Jeoacás é
É a mesma coisa de Acasias. Foi bom fazer a pergunta porque ele é a mesma pessoa. Às vezes eles usavam mais de um nome. Não sei a razão. A coisa já está muito confusa. Ainda tem mais essa também, né? Mas é o mesmo Acasias, tá? Então, Acasias é morto. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas Acasias é morto por Jeú. Acasias é morto por Jeú. Jeú vai entrar e vai matar toda a casa de Acabe. Jeú, ele não vai atrás da casa de Acabe em Judá. Jeú não vai atrás. Mas Acasias foi lá para Israel, para visitar o tio dele. Aí Jeú aproveitou a presença dele, né? Ele também é descendente de Acabe e matou também. Agora presta atenção, olha como que a coisa está. Então, Jeurão sobrou, o único filho da descendente de Davi. Aí vieram os árabes, aí sobrou Acasias, único filho. Aí quando matou Acasias, o que sobrou? Os filhos de Acasias, mas tudo bem pequeno, porque ele era novo ainda, né? Então, quando ele foi morto, tinha vários filhos. Acasias tinha vários filhos já. Ele era novo, mas já tinha feito um bocado de filho. Então, o que Atalia, a mãe dele, faz? Mata todos os filhos de Acasias, ou seja, os netos dela. E menos um que ela não descobriu. Então, fica um único descendente de Acasias. Vocês estão percebendo? 3 gerações. Jeurão, Acasias e Joás, né, que vem depois, né? Então, nós já falamos sobre isso do ponto de vista assim, de que Satanás queria destruir a descendente de Davi. Agora, a gente precisa ver do outro lado também. O próprio Deus estava julgando essa casa por causa da aliança que eles fizeram com Acabe, com Jezabel. Porque a Bíblia fala, no tempo de Jeurão, Deus viu a maldade dele e você subentende que assim como Deus estava decretando já o juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, ele podia ter feito a mesma coisa aqui, porque fez parte da mesma descendência, eles estavam fazendo as mesmas coisas, mas tinha um detalhe: essa descendência, apesar dessa aliança, eles são descendentes de Davi. E Deus manteve a promessa dele a Davi. Mas mesmo assim, o próprio Deus, então você tem Satanás tentando matar, eliminar a descendente de Davi, mas você também tem Deus julgando por causa de tudo que está acontecendo. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente queria mostrar. Ok, então hoje nós só vamos falar um pouquinho sobre o reinado, sobre o que a Bíblia fala sobre esse Acasias. Já falamos sobre Jorão, já falamos sobre Jeurão, né? Jeurão foi foi um personagem assim, muito forte assim, de ter feito coisas contra Deus, e Deus julgou de várias maneiras. Deus deu várias chances para Jeurão, Deus deu várias chances para Jorão também, Deus deu várias chances para Acabe. Deus é muito misericordioso. Ele dá chances para os piores governantes, para os piores líderes, para as piores pessoas. Deus dá chances. Deus quer que as pessoas se arrependam. Deus quer que as pessoas se voltem para Ele, que reverta essa situação. Mas eles não aproveitaram, né? Jeurão termina daquele jeito, com 2 anos, uma doença terrível, e em nenhum momento fala dele se arrepender. Então, aí vem Acasias. Então, segundo Crônicas 22, só vamos ler, falar um pouquinho sobre esse reinado, e estamos terminando de preparar o caminho. Eu acredito que na próxima aula nós já vamos começar a estudar a vida de Jeú e como Deus vai tratar com essas sementes malignas, como é que Deus vai julgar. E aí, voltando, acho que eu comecei a falar 2 coisas que a gente precisa aplicar para o nosso tempo.
quem é Jezabel e Atalia? Quais são essas influências malignas na igreja hoje? Como é que a gente pode identificar isso? Não estou dizendo que eu tenho essas chaves de jeito nenhum, são buscas que nós estamos, é isso que nós estamos querendo descobrir. E a outra coisa que nós temos que descobrir é como nós, na igreja hoje, na nossa geração, como nós podemos lidar com essas influências. Nós não queremos divisões no meio do povo de Deus. Deus não quer. A solução de Deus para as coisas erradas no meio do povo dele não é dividir, não é tirar, Israel já foi contaminado, agora Judá já foi contaminado, vamos tirar um povo daqui e vamos formar um outro reino. Não, Deus não resolve os problemas na igreja formando uma outra igreja, que é o jeito que a gente sempre faz. Nós sempre tentamos resolver o problema das igrejas formando uma outra igreja, uma outra divisão. Então, como que a gente lida com isso? Jeú é uma das figuras mais difíceis da gente entender na Bíblia, porque ele é um homem de sangue, ele entra matando todo mundo. E a Bíblia diz que ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus ungiu, Deus levantou. Como eu falei, o ministério de Elias e Eliseu terminam com a unção de Jeú. Quer dizer, é ele que está, o resultado de preparação profética, tudo que Deus estava preparando, assim, mostrando e tal, termina com juízo. Então, e isso é juízo dentro da igreja, isso não é juízo fora da igreja. Então, como nós podemos lidar com esse tipo de situação? Então, precisamos identificar quem é Jezabel, ou quem é Atalia, quem é essa influência, e precisamos saber como lidar com isso. Como nós podemos entender qual é a união verdadeira? Deus quer união com todo o povo dele. Quando Deus começava a agir no avivamento, várias vezes em Judá, quando Deus começava a agir, Josafá, Ezequias, Josias, várias vezes quando Deus começava a agir, com Asa também, o povo de Israel que buscava Deus, eles iam para Judá. Eles iam para Jerusalém, porque Jerusalém representa para nós não uma igreja, não uma denominação, não um nome. Jerusalém na Bíblia representa o centro, que é Jesus. As pessoas que se reúnem em torno de Jesus. Jerusalém é a cidade de Davi, Davi representa Jesus. Então, a união que Deus quer não é uma união política, não é uma união de casamento, esses casamentos aqui, representados aqui, né? Esses casamentos são a união errada, é o ecumenismo errado, é o tipo de aliança errada. Então, precisamos entender qual é a unidade de Deus e qual é a unidade que não é de Deus, porque a unidade, como vimos na Torre de Babel, a unidade, quando não é de Deus, é terrível. O próprio Deus ficou alarmado com a Torre de Babel. Falou, nós precisamos fazer, falou com a Trindade, né? Ele falou, nós precisamos fazer alguma coisa rápido, porque esse povo vai se unir e não vai ter limite. Para Deus falar que o homem não tem limite, eu fico abismado. Todas as vezes que eu vejo aquela passagem da Torre de Babel, eu falo assim, para Deus ficar alarmado, o negócio tem que ficar muito, muito perigoso. Então, uma unidade, essa unidade que Josafá fez foi o que estragou tudo. Então, precisamos entender unidade certa e unidade errada. Então, esses são os desafios, né? Esses são o que a gente precisa descobrir, precisamos entender o que Deus quer nos mostrar. Ok, vamos ler, então, o relato da vida de Acasias, em 2 Crônicas 22, só para a gente terminar essa parte de preparação, o contexto antes da entrada de Jeú. Então, quando Jeorão morreu, no final do capítulo 21, aí capítulo 22, versículo 1 diz, os moradores de Jerusalém fizeram a Acasias, filho mais moço, ele era o mais novo, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar,
porque a tropa que viera com os árabes no arraial tinha matado. No capítulo 21 fala que eles levaram embora, mas aqui fala que eles mataram todos os irmãos dele, todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Nós vamos vendo essas coisas mais na frente, mas só para a gente completar essa história dos descendentes, sobrou mais uma pessoa. Acasias foi o único filho, homem, que sobrou, mas sobrou uma filha, que vai ser a salvação. Aqui temos mulheres que estão sendo a perdição do povo de Deus, mas tem uma filha de Acasias que sobrou da matança. Na verdade, ela sobrou da matança ela sobrou dessa matança aqui dos árabes, ok? Quando eles pegaram todos os outros irmãos dele, ainda bem que eles não iam atrás das meninas, né? Eles iam atrás dos homens. Então sobrou uma filha, ela aparece no final desse capítulo 22, Jeozebeate, difícil falar esse nome, né? Jeozebeate, versículo 22, versículo 11. Ela sobrou da matança dos árabes, ok? Ela sobrou. E depois ela se casou com um sacerdote. E quando Atalia, a mãe dela, está matando todos os filhos do irmão dela, e todos os descendentes, porque aí fala que Atalia matou toda a descendência real. Então acho que matou primos, matou todo mundo que tinha algum parentesco, né? Foi um massacre. Mas essa irmã de Acasias, ela segurou um menininho de quantos anos? Ele acho que na época ele tinha 2 anos, né? Porque esperou 6 anos, ele assumiu o trono com 8 anos, né? Então, na época que ela salvou, ele tinha só 2 aninhos. E ela salvou e escondeu esse menino. Então, é só para a gente lembrar desse momento. Alguns especulam que, como as pessoas, né, os reis, em geral, né, eles não tinham uma esposa só, alguns acham que essa tem que olhar aqui, senão eu não consigo falar esse nome, Jeozebeate, acham que talvez ela não fosse filha de Atalia, talvez ela fosse filha de Acasias. Aliás, peraí, Atalia é a esposa de Jeorão. Então, e ela era irmã de Acasias, exato. Então, pode ser que ela não tenha sido, especula, não tem nenhuma base para isso, que talvez ela não fosse filha de Atalia, talvez fosse filha de Jeorão com outra esposa, mas isso não sabemos. Mas ela era irmã de Acasias e ela salvou o sobrinho dela da morte de Atalia. Ok, então voltando aqui para o versículo 2, 22, 2. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Atalia, filha, agora essa palavra filha aqui, isso é comum, né? Mas ela não era filha de Onri, ela era neta de Onri. Vocês estão vendo aqui, né? Atalia é neta de Onri, né? Porque é filha de Acabe e Jezabel. Então, o nome de sua mãe era Atalia. Ele também, versículo 3, andou nos caminhos da casa de Acabe. Então, compara Acasias não com Davi, compara com Acabe. Era o nome... Não. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira. Agora, eu queria que vocês notassem, até se vocês gostam de grifar, de realçar na sua Bíblia, para chamar a atenção, olha aqui os versículos 3, 4 e 5. Você vai ver, nos 3 versículos, enfatiza a questão de conselheiro. Então, versículo 3, por que Acasias andou nos caminhos de Acabe? Porque a mãe dele era conselheira. Versículo 4, era sua conselheira para obrar, para fazer
impiamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera a casa de Acabe, repete de novo, pois eram seus conselheiros, parece que tinha mais gente, mais parentes, eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Versículo 5, também andou nos conselhos dele. Então, 3 vezes é enfatizada a questão de que Acasias fez o que era mal por causa de maus conselhos. E isso é muito importante, a Bíblia enfatiza muito o poder de bons conselhos, e aqui nós temos a questão do poder dos maus conselhos, né? Então, nós vamos ver 2 coisas, né? Fala muito pouca coisa sobre Acasias, ele reinou pouco tempo, fala pouca coisa sobre ele, mas nós temos 2 coisas que são enfatizadas na vida de Acasias que você pode assinalar, né? Então, é que ele era mal aconselhado, né? Ele andou nos caminhos errados por causa de conselhos. Gente, essa questão de conselho é muito, muito importante. Ninguém anda com a cabeça só na sua própria cabeça, ninguém pode, e a Bíblia nem recomenda que você não escute ninguém, que você ande só naquilo que você mesmo sabe. Lógico que a responsabilidade sua é saber de Deus o que você deve fazer, isso é a responsabilidade de cada um. Mas o conselho é muito importante. Por isso que nós devemos escolher as pessoas com quem nós andamos. Não adianta você falar, eu posso andar. Não estou falando assim que você tem que se isolar, que você não pode nem conversar com uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus. Nós estamos falando sobre pessoas que estão próximas, pessoas que entram na nossa vida, pessoas que nos influenciam. Quais são as pessoas que nos influenciam? Isso é muito importante, pode ser para o bem e pode ser para o mal. E você vê muitos exemplos disso, né, nos governantes, presidentes de países, Brasil, Estados Unidos, se você for olhar qualquer país, líderes religiosos, uma das grandes coisas que você vai começar a ver assim, que tipo de pessoa que está em volta, que tipo de pessoa, as pessoas quando chegam a posições assim mais altas, elas perdem contato com a realidade, porque elas não têm condições de saber elas próprias de tudo que está acontecendo. E você já deve ter lido, assim, né? Tem pessoas que escrevem, eu lembro de, quando eu era garoto, meu pai às vezes falava assim, do presidente dos Estados Unidos naquela época e as pessoas, assim, os jornalistas, quem procurava assim as informações, eles descreviam a rotina do presidente, como é que as coisas, quem eram os assessores, e tem aquela coisa assim, que o presidente ele não vai ficar lendo um monte de jornal. Então, tinha um cara, eu lembro de garoto de ter ouvido falar sobre isso, que tinha um cara que tinha a responsabilidade de selecionar as notícias e de trazer tudo mastigadinho. Agora, olha só, como que a pessoa, olha que posição importante, ele vai trazer tudo mastigado, mas de que forma, né? Qual é a influência? Então é muito importante. Aí tem todo tipo de conselhos, tem o gabinete, tem, enfim, as pessoas no poder, isso acontece, como eu falei, na igreja também, as pessoas são muito influenciadas por quem está próximo, por famílias, né? Olha a influência das mulheres numa época em que mulher não tinha muita vez. Isso aí é quantos anos atrás, né? Muitos séculos depois disso, as mulheres não tinham poder, não tinham influência, não tinham respeito, não eram pessoas. Mas olha a influência que essas mulheres exerciam, né? Então, as pessoas que estão próximas, nós temos uma responsabilidade muito, muito grande de saber quem que nós vamos deixar ficar próximos, como também nós vamos aconselhar nossos filhos e tal, que tipo de amizade, que tipo de influência, que tipo de situação, porque isso aí vai realmente ter um grande efeito. Então, aqui eu só queria chamar a atenção, tem poucas informações sobre Acasias, mas uma das informações chaves é
ele era mal aconselhado. Então, ele tinha mãe, tinha outros parentes, e ele andou nos caminhos errados por causa da influência. Ele era jovem, era muito novo quando assumiu o trono, e ele andava de acordo com as influências que ele recebeu. E a outra coisa que aparece na história dele, então vamos ver aqui, estamos no versículo 5. Também andou nos conselhos deles. E foi, então até dá a entender que o conselho levou ele a fazer isso. Ele andou nos conselhos deles e foi com Jorão, o tio dele, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael. Todo mundo lembra de Azael, né? Já vimos como Eliseu também indicou, né? Profetizou que Azael seria rei da Síria, em Ramote Gileade. Então, essa história aqui é muito parecida com uma outra história. Qual rei recente foi para a batalha em Ramote Gileade? Aí vocês não vão lembrar, né? Mas na história recente aqui, teve um outro rei de Israel que foi para Ramote Gileade, a mesma cidade, lutar contra o mesmo país, era outro rei, mas o mesmo país, Síria, e um rei de Israel foi junto. Estão lembrados dessa história? Josafá. Josafá com Acabe. Acabe morreu nessa batalha de Ramote de Gileade. Foi toda aquela história que chamou os profetas e tal. Então, é uma história muito semelhante. Deus ficou muito irado com Josafá. E aqui, então, nós temos até como consequência. Então, Acasias, ele é mal aconselhado, ele tem conselheiros ruins, e esse conselho, entre outras coisas, leva a ir junto com Jorão, esse Jorão aqui, para a batalha. Jorão não vai ser morto na batalha, mas ele vai ser ferido. Olha só, final do versículo 5. Os sírios feriram a Jorão, de modo que ele voltou para Jezreel, a fim de se curar das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejava contra Azael, rei da Síria. Então desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Então, Acasias faz duas coisas. Ele vai para a batalha, junto com o tio. O tio dele é ferido na batalha, mas não morre. E aqui a gente tem que subentender algumas coisas. Eu não sei se eu estou interpretando certo, mas se você está olhando o mapa, por isso que eu gosto sempre de visualizar no mapa onde essas coisas estão. As 10 tribos de Israel são dos dois lados do Rio Jordão. Hoje, do outro lado do Rio Jordão é Jordânia, hoje. Mas naquela época ainda tinha partes das tribos, né? Tinha aquelas 2,5 tribos que quando entraram na terra ficaram do lado oriental do Rio Jordão. Então, essa cidade, Ramote Gileade, era assim, próximo à Síria, era uma cidade estratégica. Então, Acabe estava brigando lá para manter controle desse lugar, e agora o filho dele, Jorão, está lutando lá também. Mas isso tudo é muito longe de Judá. E aí entra essa questão de novo: que tipo de aliança? Nós devemos ajudar nossos irmãos? Nós devemos ser solidários com nossos irmãos? Nós devemos ajudar nossos irmãos a lutar as suas batalhas? Em muitos casos, sim. Mas isso aqui é uma situação em que Deus não queria essa aliança. Então, é difícil a gente entender. Isso aqui não é uma coisa fácil de eu extrair aqui, de nós extrairmos daqui uma regra. Quando que nós devemos fazer alianças? Quando que nós devemos ajudar? Que tipo de batalha é essa? Josafá foi, né, aquela história que eu sempre falo assim, não dá para entender. Josafá foi para a batalha, queria que o profeta de Deus falasse se era para ir ou para não ir, fez questão, ele viu um monte de profetas falando coisas erradas, ele falou, não, eu quero um profeta de Deus. Quando o profeta de Deus falou, não é para ir, porque Acabe vai morrer, aí Josafá falou assim, tá bom, agora eu escutei a palavra de Deus, agora eu vou para a batalha assim mesmo. Não dá para entender, né?
Ele lutou para ter uma palavra de Deus, e quando Deus falou, e ainda mais, ele escutou o profeta falando, você vai ser morto. Aí Acabe fala assim, Josafá, faz um negócio, eu vou escondido e você vai como rei. Tem que ser muito ingênuo, tem que ser muito sem noção, né, para fazer um negócio desse, né? Agora, Acasias, ele vai também numa batalha. Então, a gente precisa analisar isso. Que tipo de batalha é essa? Que tipo de união? Porque isso vai custar a vida de Acasias. Ele foi morto por causa dessa aliança. O que aconteceu? Então, eles estavam na batalha, Jorão é ferido. Ele volta para Jezreel. Onde que ele está voltando? Ele está do lado oriental, onde é Jordânia hoje. Ele está em Ramote Gileade. Ele é ferido, ele volta, é longe, relativamente, porque lá, nada é muito longe lá em comparação com o Brasil, mas ele volta para o palácio dele para cuidar das feridas. Se Acasias voltou para Judá e depois foi, não sabemos, mas Acasias também, ele sai da batalha, não sei se ele volta para Judá, e depois ele vai para visitar Jorão. E é nessa visita que Jeú vai chegar e vai matar os dois, ok? Isso nós vamos ver depois. Mas eu só queria deixar hoje, né, nós vamos até esse ponto, né? Que Acasias foi mal por causa de duas coisas, né? Por causa de conselhos e por causa de alianças. Então a gente precisa realmente saber o que Deus quer mostrar para nós nos dias de hoje, quais são as influências, quais são as coisas que Deus quer mostrar. Não temos tempo para entrar nisso, mas esse assunto de quem é Jezabel, qual é essa influência, e se nós descobrirmos qual é essa influência, nós vamos saber que não devemos fazer aliança com aquilo que essa influência representa. Então, eu só vou dar uma dica para, assim, mais ou menos uma ideia para onde nós vamos nas próximas aulas. O Novo Testamento, que a gente sempre precisa entender essas figuras, essa história, ela é interpretada pelo Novo Testamento. Né? É no Novo Testamento que nós vamos achar as chaves. No Novo Testamento, nós temos alguma coisa, ou no tempo, porque o período histórico do Novo Testamento é muito curto. É o período do tempo de Jesus e o período dos apóstolos, depois de Jesus. E tem as cartas. Depois tem o Apocalipse, que foi escrito algum tempo depois, mas mesmo no tempo que João escreveu o Apocalipse, a gente não tem muitas informações. Mas naquela época da igreja primitiva, já tinha Jezabel? Já tinha essa influência dentro da igreja? Então é isso que a gente vai observar, e nós vamos ver, assim, é só você começar a pensar um pouquinho, que nas cartas de Paulo, na segunda carta de Pedro, na primeira carta de João, no livro de Apocalipse, nós temos muitas advertências sobre influências malignas que já estavam operando dentro da igreja. A igreja primitiva, como a igreja perseguida hoje, o grande perigo da igreja não é da perseguição. É triste que pessoas morram pela fé, muitas pessoas perdiam propriedades. A carta aos Hebreus fala sobre como os cristãos naquela época eles estavam perdendo propriedades, perdendo pessoas. É um período de muito sofrimento, mas o perigo, a advertência, o cuidado no Novo Testamento não é cuidado com a perseguição. Jesus alertou, vai ter perseguição, né? Ele fala sobre isso. A gente precisa saber que vai ter perseguição. Mas eu quero dizer assim, os apóstolos, numa época que tinha perseguição, eles estavam tão preocupados com perseguição? Não, eles estavam preocupados com influências nocivas que entraram dentro da igreja. E Paulo não fala assim, tudo bem, aceite isso aqui, esse cara tem outra doutrina, tudo bem. Não, ele fala contra divisões, em 1 Coríntios, ele fala contra divisões,
Não quer que o povo se divida por causa disso, por causa de doutrinas. Um é de Pedro, outro é de Apolo, um faz assim, outro faz de outro jeito. Ele fala, não é para dividir por causa disso, mas ele é muito sério, muito forte, muito combativo em relação às doutrinas erradas. Então, isso é só uma introdução para a gente começar a pensar sobre esses assuntos, que é o que nós queremos avaliar em toda essa história que nós vamos ver como Deus tratou duramente com essas influências malignas. Deus não foi tolerante, Deus não foi longânimo em relação a essas coisas. Essas coisas trouxeram a ira de Deus muito forte, derramamento de sangue, juízo, é coisa séria. Então, quando isso aparece na história bíblica, a gente precisa prestar atenção. E eu não preciso falar que hoje nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sendo influenciados, nós estamos vendo, hoje tem o pecado de Jeroboão, tem o pecado de Jezabel, tem uma porção de outros pecados também, né, que estão afligindo a igreja. Tem divisões, tem carnalidade, tem coisas que não deveriam nos dividir, mas tem muita coisa que nós precisaríamos estar prestando mais atenção. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, nós não somos donos de nada, não somos nós que vamos julgar pessoa alguma, mas, ó Deus, nós queremos aprender a ser teu povo, tua noiva. Queremos que o Senhor tenha realmente uma noiva pura, preparada para encontrar contigo, Senhor. Ó Deus, e nós queremos que o Senhor trate com todas as influências, com todas as sementes malignas que estão entrando na igreja, tentando nos desviar e tentando eliminar a descendência de Davi. Nós queremos realmente, Senhor, que o Senhor levante pessoas com zelo, pessoas com poder, como Elias e Eliseu. Queremos que o Senhor levante pessoas que vão realmente fazer a tua vontade, trazendo limpeza, que o Senhor faça limpeza na nossa vida, Senhor, dentro da nossa vida, para que nós não façamos parte disso. Queremos aprender a ser um com o teu povo em todas as partes, mas não queremos ser culpados, não queremos fazer alianças que vão nos colocar do lado errado, que vão nos colocar contra ti, que vão nos colocar na mira do teu juízo. Ó Deus, pedimos a ti e clamamos, porque realmente, Senhor, tem muita impureza, tem muita coisa errada, e nós olhamos para ti, Senhor, para que o Senhor faça a tua obra de purificação na nossa vida e na nossa geração, em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos receber o Senhor para reinar aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.